Olá, turma, meninas, meninos, né? Não é só meninas que tem na turma. Então, dando continuidade, na nossa aula, a gente não conseguiu finalizar alguns itens, né, lá da nossa live. Então, vou reforçar alguns itens aqui que a gente passou muito rapidamente, para que não fique nada, né, muito superficial ali, que não conseguiremos, não consigam fazer associações aí com relação ao conteúdo que a gente estava trabalhando. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o nosso material aqui. Nós estávamos conversando sobre, deixa eu só dar um contexto aqui, né, sobre a parte das unidades de medida. Deixa eu apresentar aqui que fica melhor, sobre as unidades de medida na base, pensando nas habilidades do terceiro e do quarto ano. Pensando que nós já trabalhamos as habilidades do primeiro e do segundo, então o foco desse bimestre é a questão do terceiro e do quarto, né? Aqui eu só coloquei várias ideias relacionadas a unidades de medida, tanto a questão de litro, mililitro, calendário, relógio, dinheiro, grama, quilograma, metro, quilômetro, né? São todos os itens aí associados a unidades de medida, ok? Então, aqui estão as habilidades da BNCC, falando desses itens. Aqui também eu só copiei e colei da BNCC para vocês, para ter um link aqui. Falamos, né, primeiro, tantos os livros didáticos, as propostas, sempre vão estar relacionadas a vamos dar um contexto para aquilo que nós queremos trabalhar. Né? Então, tem o contexto aqui do Pedro e da irmã dele fazendo natação. Cada um, o Pedro faz natação 2 vezes na semana, segundas e quartas, e a Ana faz natação somente na segunda. E a partir disso, vem uma proposta de atividade. Então, primeiro, gente, o calendário. O calendário é algo que aparece nas habilidades do terceiro ano, aparece desde a educação infantil. Né? Então, é a ideia do espiral da BNCC. Vai sendo construído ao longo, cada vez eu vou tendo um entendimento maior sobre aquele assunto que eu já estava vendo, não é uma coisa que apareceu de repente. Né? Então, aqui nessa ideia do calendário, veja o que aparece aqui. Vamos construir o calendário do mês de agosto. Então, por exemplo, lá junto com a criança, a gente vai estar colocando, deixa eu só pegar aqui, dia 1 foi no sábado, dia 2 eu estou pegando um calendário e estou construindo junto com as crianças, está aqui. E eu vou estar preenchendo isso até o final. O que é importante aqui nessa construção com a criança? É ir percebendo, peraí, foi sábado, então o próximo dia é domingo, segunda, terça, ela percebendo que existe essa sequência, aliás, ela já sabe disso desde a educação infantil, quando a prof já tinha um calendário que ela ia mudando, né, os dias de cada uma das datas conforme iam passando, e aqui agora a criança está criando o calendário junto. Né, está entendendo a compreensão. Ela já, no terceiro ano, ela já fez o processo de contagem, né, já tem muito clara essa questão da sequência, então ela pode construir junto. Daí tem a proposta aqui, né, ó, pinte de cor amarelo os dias que Pedro foi para a natação e de cor verde, que até comentei em aula com vocês, né, o ideal seria ter colocado, porque como a Ana vai na natação na segunda e o Pedro na segunda e quarta, a segunda ficaria com 2 cores, né? Então, o ideal era eu ter colocado aqui, ao invés de pintar de cor verde, colocar e circule os dias que a Ana foi para a natação. E daí a gente consegue perceber os dois, né? E daí, a partir disso, o mais importante sempre fazer perguntas. Né? Então, ali, quantos dias nesse mês Pedro foi para a natação? Quantos dias somente a Ana foi? Qual a diferença de dias entre os dois? Né? Tem lá na nossa live, você vai ver que o pessoal da sala também deram outras ideias de perguntas que foi excelente. Okay? Então, o mais importante do que simplesmente construir o calendário, questionar, fazer a criança ela mesma, não só a professora, colocar perguntas sobre essa questão. E daí também vai aparecer a ideia do relógio. Né? Tem o relógio aqui para ser trabalhado junto,
Como funciona, né, essa ideia do relógio? Também não apareceu agora no terceiro ano, o relógio já estava aparecendo desde a educação infantil. Normalmente mais nesse formato aqui, né, gente, no formato digital, né, que a criança, quando já está se apropriando do processo de contagem, ela tem uma facilidade maior, logicamente, com o digital, né? Até nós, adultos, né, a gente bate pronto no digital, do que o analógico. Né? A construção, o analógico também já existia, mas a construção dele, o entendimento maior é uma característica muito forte no terceiro ano, embora já estava vendo e falando das horas. Se for analisar nessa questão da natação, ó, diz ali, as aulas têm duração de 1 hora. A aula inicia às 10 horas e finaliza às 11. Então, eu vou montar junto com a criança no relógio analógico como que seria a ideia do ponteiro aqui, né? Então, o das 10 horas está aqui, começou às 10 horas e o ponteiro maior marcando 12, né? Tem até uma dica aqui, né? O ponteiro menor indica as horas e o maior indica os minutos. Então, quando o menor está lá no 12, ele está indicando a hora completa, às 10 horas. Eu estou fazendo essa associação aqui com a criança, ok? Se for marcar às 11, eu vou fazer a mesma coisa, é o ponteiro menor, dá até para a gente usar cores diferentes aqui, né, na hora de usar os ponteiros, para ficar mais fácil a associação, e aqui o ponteiro maior. Ok. Gente, aqui qual que está o ponto fundamental, né? Não é simplesmente colocar o ponteiro ali, né? É esse entendimento de 1 hora. O ponteiro estava aqui no 10 e para que ele passe ao 11, depois de completar 1 hora, o que, que vai acontecer com esse ponteiro dos minutos, né? Ele vai estar fazendo o quê? Passando aqui, ele dá uma volta inteira. O que, que quer dizer essa volta inteira? Quer dizer que ele percorreu 1 hora. 1 hora inteira. Opa, então quer dizer que cada um desses pontinhos aqui, esse relógio é bacana que aparecem os pontinhos, vamos contar com a criança quantos pontinhos tem aqui? O que quer dizer isso? Opa, eu tenho 12 aqui, números. Em cada um eu tenho 5 pontinhos. Podemos fazer o processo de contagem, 1 a 1. 1, 2, 3, 4, 38, 39, 57, 58, 59, 60 pontinhos, que são os 60 minutos. Também não é uma coisa que apareceu de repente, a gente já vem conversando com as crianças, né? Quantas horas tem o dia? Quantas horas a criança fica na escola? Qual a quantidade de horas que a criança dorme? É uma coisa que já vem sendo construída. Agora, a gente está realmente sistematizando esse conteúdo que já estava sendo trabalhado. Então, agora eu tenho o relógio, eu começo a me apropriar. Opa, quando passa 1 hora, aquele ponteiro que deu a volta inteira, ali eu começo a ter sentido no que quer dizer aquela volta inteira. Aquela volta inteira, esses 60 pontinhos, os 60 minutos. Opa, quer dizer que 1 hora tem 60 minutos. Olha as perguntas ali. E a metade da hora? Meia hora que a gente fala. É a criança perceber isso aqui, ó, o que, que acontece nessa pergunta aí em meia hora. Se a gente está conversando com a criança que essa 1 hora são os 60 pontinhos, o que é que seriam, o que, que seria a metade dessa hora? Vamos deixar as crianças discutirem, perceber o que tem, e daí entra a ideia aqui, ó, do meia hora. O mais importante, de novo, do que a marcação do ponteiro, deixa eu marcar aqui, é ótimo que o meu ponteiro sai que parece uma minhoca, né, gente? Por Deus do céu, Jesus. Aqui. Aqui, 8 horas. E daí eu quero marcar 8h30. Repare que nesse outro anterior aqui era 10 e 11, era a hora completa. 10 horas e depois que o ponteiro percorreu os 60 minutos, chegou no 11 horas e aqui eu quero meia hora, é 30 minutos. O que quer dizer aquele 30 que tem ali? A metade. Por isso o ponteiro nosso maior,
que estava no 12, eu estou enxergando, é importante que a criança enxergue isso aqui, ó. Deixa eu só mudar a cor aqui. A metade. Essa linha aqui, ó, da metade. Ali eu tenho 30, faz a criança contar os 30 pontinhos aqui. Isso é o importante na hora da leitura que nós estamos fazendo do relógio, da construção do relógio analógico. Então, quer dizer que o ponteiro que estava no 12 caminhou a metade para completar 1 hora, metade do tempo, e foi para o 6, que quer dizer o quê? 30 minutos. E o 8 caminhou um pouquinho mais, o ponteiro que está mais ou menos no meio aqui, né? Porque ele está chegando próximo ao 9, mais 30 minutos, ele completaria 9 horas. Gente, isso aqui está muito a cara do terceiro ano, início do terceiro ano, começar a compreender primeiro a hora cheia, quantos minutos, o que quer dizer esse ponteiro, o que quer dizer cada um daqueles pontinhos. Claro que depois ela vai se deparar com relógios analógicos que não tem os pontinhos, mas ela já compreendeu esse processo. Muito diferente do que era apresentado na minha época, que a gente tinha um outro modelo de educação que dava conta daquele mundo, daquela época, que a professora chegava e realmente falava para a gente, né? Ó, esse é o ponteiro das horas, o dos minutos, quando está no 6, quer dizer 30. Agora a gente faz uma associação com as crianças, entendendo o todo, não é o ponteiro, é aonde que vai... Antes era muito aonde coloca o ponteiro dos minutos e o ponteiro das horas, era um treino muito nesse sentido. Agora é compreensão mesmo, né? Repare que quando a gente fala 60 minutos, 1 hora, 30 minutos, meia hora, a gente já está entrando no conceito, gente, de fração, por Deus. Olha que coisa mais linda. Ok? De leve, isso aqui. E depois, claro, né, usando a ideia aqui do relógio, opa, daí a gente começa, né? A hora cheia, a metade, e quando anda 5 minutos, o que quer dizer aqueles 5 minutos? Vamos contar aonde que vai ficar o ponteiro quando andou 5 minutos? Se ela já consegue associar o 60, o 30, onde ficaria o 5? Onde ficaria o 10? Né? Esse relógio que está remetendo 12, o que ele quer dizer? E continua um processo de associação de construção com a criança a partir dessas ideias. Okay? Medidas de capacidade e medidas de massa. Nesse caso, gente, bem a questão, né, das garrafas, associações de... começa a aparecer a ideia ali do mililitro, entender o que quer dizer aquilo, o que quer dizer o litro. Associação, primeiro, isso daqui já apareceu também lá na educação infantil. Quando a gente está fazendo testes com as crianças, né? Quantas garrafas eu preciso dessa de 500 para encher essa daqui? A criança da educação infantil não tem ideia do que é mililitro, nem esse é o objetivo, mas ela experimenta. Primeiro ano também, segundo ano também tem que ter experimentos, né? A criança tem que associar, independente do número que apareça ali. Mas ela começa a partir do experimento entender que para encher uma garrafa de 1 litro, eu preciso de 2 de 500. Opa! Então, quer dizer que 1 litro é composto por 2 garrafinhas de 500. 500 mais 500 é quanto? Não é 1000? Então esse tal desse 1000 ml, os mililitros, vai formar 1 litro. Olha a associação que começa a aparecer. Quer dizer, então, que quando eu tenho uma garrafa de 1 litro e eu quero fazer um suco com 500 ml, eu vou pegar a metade do que tem na garrafa de 1 litro. Percebe a associação? Olha os itens que eu coloquei em destaque ali. Questionar. A criança, ela já vem com essa experimentação. Ela experimenta, ela cria perguntas, a prof ajuda a questionar, faz associações, né? Não é aquela coisa, 1 litro é igual a 1000, que a gente sabe que é 1000 mililitros. É a associação, a partir da experimentação, o que a criança conseguiu concluir. Ela constrói junto. A gente não ensina que 1 litro é 1000.
A gente percebe essa diferença? A gente não dá a resposta, a gente faz ela a partir do experimento perceber isso. Mesma coisa na de 5 litros, mesma coisa nesses copos, né, que vão ter os medidores aqui, né? Ah, e se eu colocar 200 aqui, 250, gente, fazer gelatina, né? Precisa ter 250 ml de água quente e de água fria, né? Opa, então eu tenho que ter como se fosse equivalente a essa garrafa aqui para fazer a gelatina de 500, só que metade. Primeiro de água quente, depois de água fria. Eu pego aquela embalagem da gelatina e analiso com a criança quanto que está pedindo de água ali. Então, se eu quero fazer 2 vezes, dois pacotinhos de gelatina de sabor cereja, então eu vou dobrar a receita. 250 mais 250, 500. 500 de água quente, depois 250 mais 250, 500 de água fria, ok? Opa, 500 mais 500, 1000. Olha a construção, olha o contexto que é colocado. E a partir disso são feitas associações, ok? O exemplo da gelatina é ótimo, gente. Olha que legal essa ideia desse gráfico aqui. Peguei esse gráfico, essa ideia desse gráfico no material até do Caio, do Colégio Positivo. Estava um pouquinho diferente disso, eu adaptei a ideia do gráfico e a ideia da tabela, construída a partir do gráfico, né? Então, pensando na ideia daquela garrafinha do slide anterior ali, de 500 ml. Quantas garrafinhas eu preciso para formar 1 litro? Olha aqui, 2 garrafinhas, 1, 2. O gráfico foi feito com base a garrafinha, né? Não está sendo usado o eixo Y aqui para colocar, né? 500 mais 500, não, né? Olha a ideia, que bacana como ilustra isso para as crianças. Adorei, né? Como eu disse, eu peguei isso como um exemplo do material do Colégio Positivo. 2 litros mais 500, 500. Bom, se 1 litro eu peguei 2 litros eu vou pegar 4. Né? Olha aqui, 2 garrafinhas de 500 mililitros, eu tenho 1 litro. 4, eu tenho 2 litros. 3, eu tenho quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha aqui, 6. Se eu tivesse 4 litros, gente, qual que é a ideia da continuação dessa tabela? Raciocínio lógico da criança. Ela perceber que eu preciso de 2 garrafas de 500 para formar 1 litro, 4 para formar 2, 6 para formar 3. Opa, olha como está indo a sequência. De 2 em 2. Percebe? Olha a construção, olha a associação disso. Então, eu preciso de 8. 5. Eu preciso de 10. 10. Pulou, né? Aqui foi do 5 para o 10. Como a criança pode associar isso? Vamos deixar ela pensar, buscar a estratégia dela, não é verdade? Opa, se 10 é o dobro de 5, e para 5 eu precisei de 10, vou precisar de 20. Será que a criança... Não é gente, né? Vamos ver como é que a criança constrói, ou pode ser que ela perceba lá do primeiro, de 1, eu precisei de 2, de 10, eu vou precisar de 20. Percebe a construção? Como dá conta? Né? São as associações, não é simplesmente chegar aqui e colocar o 20. Né? Não é isso. A minha letra tá a coisa mais linda, é bem de criança sendo alfabetizada, né, gente? Mesma coisa do 20 para 40. De novo, não é a resposta, é a construção que se faz desse processo. São essas associações aqui. É o gráfico como uma outra forma de apresentar, é a tabela chegando a novas conclusões a partir daquilo que foi trabalhado. Aqui a gente já juntou aquelas habilidades também da área de probabilidade estatística, que vai estar tratando a informação de várias maneiras, né? Não simplesmente na maneira textual, ok? Aqui é mais um exemplo ainda. Esse daqui uma aluna compartilhou comigo, foi a aluna Vivian, que compartilhou.
do material, inclusive da prefeitura, estava muito em cima do que a gente estava colocando, né? Só que agora colocaram na ideia dos copinhos também, né? Então, também, lembrando, sempre a ideia do experimentar para depois a ideia do eu vou sistematizar depois que eu experimentei, daí eu consigo concluir, eu consigo construir esse processo, né? Então, aqui, é possível distribuir 1 litro em quantos copinhos? Né? Aqui já tem a dica, né? 5 copinhos, né? 2 garrafas de 500 mililitros. Opa, aqui a criança do 250, ela pode deduzir tanto pelo próprio número, né? Opa, 250 é o quê? É a metade de 500. Se eu preciso de 2 de 500 e 250 é a metade do 500, eu vou precisar de quanto? 4. Essas associações. Perceba, nem sempre, quando a criança já experimentou bastante, não quer dizer que sempre ela vai ter que experimentar. Pode ser que ela não tenha o copo de 250. Pode ser que a partir do experimento de 500, ela já consiga deduzir a de 250. A de 200, ela já consiga deduzir a de 250. Percebem isso? Isso é o importante. Eu experimento muito e depois eu consigo, a partir desse experimento, criar novas associações. Olha essa outra ideia aqui, ó. Também esse eu já coloquei ali, né? Retirado do material do Colégio Positivo. Olha que bacana a ideia. Carla e sua mãe adotaram um cachorro e o levaram para uma consulta no veterinário. Chegando lá, Carla e o cachorrinho subiram numa balança, né? E Carla pesa 24 quilogramas. Eles subiram, eles saberiam o peso do cachorro, subtraindo o peso da Carla do peso total, né? Então, tá ali... desculpe, né? A Carla pesa somente 24 e a Carla e o cachorrinho tá ali ilustrando 30. Ali até explica, né, a ideia de peso e massa, né, que são ideias diferentes. Quando você sobe uma balança para se pesar, na verdade, está verificando a quantidade de massa do corpo, né, e não de peso. Normalmente, a gente utiliza a palavra peso para massa, né, mas o correto seria estar verificando a quantidade de massa, ok? Só para a gente deixar bem claro a questão da definição dos termos. Então, repare que o bacana dessa construção aqui, gente, não aparece de cara o peso do cachorrinho. Aparece o peso dos dois e depois aparece só o peso de quem? Da Carla. A partir disso, a criança tem que deduzir por um processo ali que ela vai subtrair. Super importante isso, né? Está aparecendo a ideia de massa, né? Que a gente está usando o termo ali peso. Outros exemplos ali, né? Eu tirei alguns do material também do Positivo, outros eu coloquei ali, a ideia também de onde foi retirado. Quando a criança, nesse momento, já conhece a ideia da balança, para que serve, e ela tem que deduzir. Se aqui eu tenho 2 quilogramas, não importa ainda o quilograma que é. E aqui eu tenho esse conteúdo e olha a balança como está, em equilíbrio. Então, eu só posso aqui também ter 2. De novo, é importante a criança fazer associações. Se nessa outra aqui eu tenho, deixa eu colocar esse troço para cá, 6, e aqui eu tenho, opa, repara aqui, eu tenho 2 blocos. Se está em equilíbrio, só pode ser quanto aqui? 3 e 3 cada um. Certo? E se eu colocasse mais um bloco de 3, o que aconteceria? A gente joga as perguntas para a criança. Gente, essas balanças dá para ser comprada em casa. A China, a gente consegue fazer experimento com as crianças na prática, né? Sobre isso. Um outro problema aqui. Carlos e Bruno resolveram medir a massa dos livros que possuem. Observe a balança com as quantidades de livros pesados por Carlos e Bruno. Repare que os livros de Bruno pesam 10 quilogramas e os de Carlos pesam 7. E o que a gente pode criar de perguntas sobre esses dois? Quais os questionamentos que a gente pode colocar para a criança? Né? Vamos pensar quanto falta, né? Quantos livros, qual o peso, né, dos livros ali que Bruno tem a mais do que Carlos?
Ah, são 3 quilos, né? Quantos livros será que teriam que colocar para ficar em equilíbrio? Eu também não sei a resposta. Né? Pode ser que seja 1, 2, dependendo, né? O tamanho do livro. Daí a gente pode questionar com a criança que a gente vai ter um livro pequenininho aqui e é bem pesadinho, e eu vou ter um livro que é maior, o tamanho dele, mas olha só, ele é mais levinho. Acredita na prof que está falando isso aqui, tá? Olhe que coisas importantes para serem analisadas também. Percebe? Né? Não quer dizer, a gente volta aquilo lá da educação infantil que a gente trabalhou com a criança. Né? Experimentar, continua a experimentação, mas repare que agora a gente está começando a trabalhar com conclusões dessas associações, dessas experimentações que foram feitas. Então, litro, mililitro, tem relógio, tem calendário, tem o peso aqui, né? A massa. A ideia do comprimento e do centímetro também peguei ali, colocar do material do Colégio Positivo, e fala da ideia do tamanho do animal, do cavalo marinho e da girafa, né? Um tem pouco mais do que centímetros, né? Centímetros ali, e o outro pode chegar até mais do que 2 metros. Então, repare que olha o que está sendo feito com a criança, olha o tipo de comparação de centímetros com metros, comparar. E aqui vem algumas ideias, né? Agora, a criança também já está passando por esse processo de associação. De que maneira? Medindo com o palmo, com os pés, pegando fita. Deixa eu pegar a fita aqui. Ai, caiu a fita no chão. Pegando fita para estar medindo, né, o tamanho das coisas. Então, ela já se utilizou de vários instrumentos não convencionais, e já a partir do 2º ano, por aí, já começou a aparecer a ideia da régua, de outros instrumentos de medida mesmo. Agora a gente começa a compreender e interpretar esses instrumentos. Repare essa ideia aqui, ó, desse lápis, e ela analisando esse tamanho, que seria a ideia lá do cavalo marinho e da girafa, né? Ali está dando um contexto dentro da questão dos animais, tudo mais. Então, aqui ela fazendo essa análise dentro do próprio material dela. Olha o tamanho desse lápis aqui, gente, vai do 2 até o 8. E olha esse outro lápis, o lápis B que está chamando, vai do 0 até o 6. Qual é maior, será? Isso aqui é para a criança perceber que, opa, esse aqui foi até o 8, é o maior, mas olha onde ele iniciou no 2. É para ela perceber que esse instrumento aqui, opa, da forma como o lápis foi colocado, vamos ver qual o tamanho desse lápis. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 o quê? Centímetros. Porque eu estou dizendo para ela, conforme aparece ali, que essa régua é de 10 centímetros. Então, quer dizer que esse meu lápis tem 6. Fiz o processo de contagem. Lembrando que essa reta para contagem aparece desde o 1º ano para a criança. Ela já conta dessa maneira. A única coisa que está aparecendo umas risquinhas a mais ali, né? Que ao longo já vai ser começado a compreender o que é aquilo tudo. O lápis B, vamos contar? Deixa eu só pegar uma outra cor aqui. Pegar um verdinho. 1, vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha que bacana a análise disso, né, gente? É o mesmo tamanho. Eu comecei a medir um a partir do 2 e fui até o 8, o outro do 0 até o 6. É a criança perceber isso. Nós, profs, não damos as respostas, escutamos as experiências que elas vão relatar de uma situação como essa. Mais importante do que a resposta é a experiência que a criança vai estar fazendo, ok? Nós estamos conversando aqui como profs, mas a gente não conta, não dá spoiler para a criança, né? A gente tenta deixar ela descobrir. Outro exemplo aqui, e agora isso aqui depois vai ser muito relacionado à parte de esse daqui, né? Quando eu estiver calculando perímetro, vai aparecer no 4º ano ainda a ideia de perímetro, a ideia de cálculo de área, né? Aqui diz que a distância de um pontinho para o outro é de 1 centímetro, né? Tanto na vertical como na horizontal.
Então, aqui poderiam ser perguntas do tipo aqui, né? Qual seria o tamanho aqui, ó, dessa figura A, desse quadrado aqui? Né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 é o perímetro dele ali. Ok? Mesma coisa da figura B. Se eu sei que cada ligação de um ponto ao outro é 1 centímetro, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Eu vou estar falando 6, 7, 8 centímetros. Porque aqui está me dando que a minha unidade de medida é em centímetros. Ok? Para qualquer um. Para não ficar aquela coisa, tem que ser sempre uma forma, um triângulo, um quadrado. Não. Ali, independente da forma que está sendo montada. Eu estou contando o contorno, porque ali está dizendo que cada ponto, de um ponto ao outro, eu tenho 1 centímetro. Para que vocês entendam, né? E a partir disso a gente possa construir com a criança possibilidades. Aqui eu coloquei a ideia da fitinha, que foi essa ideia, né, da fitinha que eu mostrei aqui para vocês. Não quer dizer que ela é abandonada, utilizamos ainda, inclusive pegando, peraí, vamos pegar aqui, deixa eu pegar a minha régua aqui, gente, não é exatamente a tradicional, porque a tradicional não sei onde está. Não achei. Aqui, ela tem, aqui, 1, 2, cadê? Tá aqui, gente? Peguei do lado errado. Aqui. 13, 14 centímetros tem a minha aqui. Então, eu sei que aqui, mais ou menos até aqui é 14 centímetros, né? É a criança fazer essa experimentação. Peraí, cada um tem um pedacinho aqui, mesmo que eu não tenha régua, eu consigo usar outro recurso, porque eu tenho a medida. Então, eu continuo experimentando com a palma da mão, com fitas, com palito, né? O palito que a gente usa para tudo mesmo da educação, né? Também continua aparecendo. Elas não são abandonadas. Inclusive, é importante o metro. O que seria o metro? Essa criança medindo, né? Pegando uma fita e perceber o que é isso, um metro. O metro será equivalente a um passo? Quando a gente dá um passo, quanto será que a gente caminha em cada passo nosso? Construção. Também não sei a resposta, gente. A gente vai fazendo junto com as crianças. Também esse daqui foi cedido pela Vivian, que eu comentei com vocês. Ela me mandou, é do material da prefeitura. Esse daqui tem um contexto interessantíssimo, falando da questão do sódio. Olha a ideia. E um nível de complexidade bem bacana. Isso é realmente uma ideia de uma situação-problema. Um menino de 10 anos, durante um dia, além de suas refeições normais, comeu um pacote de 60 gramas de salgadinho, que contém 160 miligramas de sódio a cada 25 gramas. E um pacote de macarrão instantâneo de 85 gramas com 1.357 miligramas de sódio. Veja que tem duas informações. Então, primeiro, ele consumiu um pacote de 60 gramas de salgadinha, sendo que contém 160 miligramas de sódio a cada 25 gramas. Gente, analisando só essa parte, olha aqui, ó. Deixa eu só pegar o meu... mudar aqui a cor do meu lápis. Cadê meu mouse aqui que desapareceu? Tá aqui. Deixa eu mudar aqui para vermelho, só porque fica melhor de visualizar. Olha essa aqui, o esquema gráfico que foi montado para compreender a primeira parte ali do problema. Então, ele comeu 60 gramas de salgadinho. Só que contém 160 miligramas de sódio a cada 25 gramas. Acabou de deduzir isso aqui. 25 gramas possui 160 miligramas de sódio, né? Depois vão ter perguntas relacionadas à questão do sódio. Ok, só que ele comeu quanta, gente? 60. Daí, olha o que foi feito aqui. Então, peraí. Foi feito o cálculo do dobro. Se eu tenho informação de 25, são 160, vou calcular o dobro. O dobro de 25 vai ser 50. Então, eu vou ter o dobro, logicamente, de sódio, que vai ser 320. Ok? É o dobro, tanto do 25 como do
160. Lembrando quanto que essa criança comeu? 60 gramas. E a gente vai ter que descobrir quanto que tinha de sódio aqui. Ok. E daí, olha o que foi feito aqui. Aqui eu tenho de 50, mas eu preciso saber 60. Então, eu preciso saber de mais 10. Olha uma possibilidade aqui, né? Ó, tá aqui. Se eu tenho 50, para eu conseguir descobrir de 10, vou dividir por 5. Concorda? 50 dividido por 5 é quanto, gente? 10. Tá aqui. Descobriu de 10. 360, 20 é a mesma coisa. Vou dividir também. Porque se eu achei o dobro multiplicando 25, que deu 50, 120, deu 300, 160, deu 320. Aqui eu dividi 50 gramas, deu 10 gramas, 320 faz a divisão aí, vai dar 64. O que foi descoberto aqui? Tudo isso aqui é para a gente poder compreender quanto que esse menino comeu de sódio em 60 gramas de um salgadinho. Então 60 gramas é a mesma coisa que o quê? Olha o que a gente acabou de descobrir ali em cima. É a mesma coisa que 50 gramas, que a gente já sabe quanto é, mais 10 gramas. Então, 320, 50 gramas é o quê? 320. 10 gramas é o quê? 64. 320 mais 64, 384 miligramas de sódio. Esse menino consumiu, ok? Dentro daquele problema ali. Perfeito. Daí diz ali também que ele, em um pacote de macarrão instantâneo de 85 gramas, contém 1.357 miligramas de sódio, que foi o que ele também consumiu. Então, aqui eu não precisei, veja, o do macarrão já diz exatamente quanto é, né? O do pacote salgadinho, a gente teve que fazer o cálculo, porque já não entregou de bandeja quanto ele tinha consumido, né? Para que a gente pudesse fazer essas associações do dobro, dividir. Lembrando que essa criança está no aqui é um problema de 4º ano, ok? Ela já está no nível de complexidade maior, por isso que ele não é um probleminha tão simples, né? Então, aqui já tem o pacote de macarrão, tem o de sódio. Se eu quero saber a quantidade de sódio ingerida, está aqui. Só foi feito daí uma soma, né? uma conta de adição. E diz ali que consumiu quase 2 quilogramas de sódio. Gramas de sódio, desculpe, né? Porque é miligramas ali. Então, gente, e olha a pergunta que tem ali. A gente não para na questão da matemática, né? Ó, olha os questionamentos. Com todos esses alimentos, qual foi a quantidade de sódio? Tá ali. Acabamos de calcular. O que você conclui em relação à quantidade de sódio consumido por esse menino? Escreva um recado para ele explicando que o excesso de sal pode fazer mal à saúde. Olha aqui a questão, né? Dos temas transversais junto, alimentação, a preocupação, não é simplesmente achar o resultado, é o que concorda que isso é um problema realmente relacionado à ideia de uma situação totalmente real e eu estou fazendo a resolução de um problema para conseguir concluir algo em benefício da saúde de alguém. Esse é o propósito. O propósito da matemática não é chegar a esse valor aqui, 1.741, que normalmente pararia nisso, né? A resposta do problema. Não. É o principal. O que eu faço com isso? Qual é o problema disso? Por que que a gente não pode comer tanto macarrão instantâneo ou salgadinho? Né? O que acontece com o sal? E daí vem toda uma problemática em cima disso. Beleza? Então, aqui nesses slides, nós tivemos, deixa eu parar aqui, exemplos dessas unidades de medida, com exemplos para o 3º ano, lá no início, quando está se iniciando esse processo de associação, né, do que é um metro, o que é um centímetro, mililitro, né, 500 mais 500 que vai dar 1, então puxa 1 litro, equivalente a 1.000 mililitros, começa-se um processo de associação. Tem mais uma coisa que eu não coloquei aqui ainda, e é mais fácil até de ser manipulado, porque também já está trabalhando desde a educação infantil, e a continuidade é muito natural, a questão do dinheiro, que também é uma unidade de medida, né? O sistema monetário, mas que fica com outros exemplos para outras lives, outras aulas, ok?
Espero que aproveitem, que depois possam rever aí essas atividades, esses exemplos e criar novas atividades que vocês mesmos possam montar para trabalhar com as crianças, tá bom? Obrigada!